Então, ela está sendo gravada. Então, quem tiver com material, é na página 418, dá início à geometria das moléculas, geometria molecular. Então, nós já vimos que as ligações químicas elas podem ser do tipo ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica, né? Em cada tipo de ligação desse que eu citei, tem uma disposição dos átomos, né, relacionado à estrutura. Na ligação iônica, vai ter um átomo que se torna um K, que doa elétron, aquele que vai receber, que se torna o ânion. Aí, no caso, tem uma transição do elétron, ou seja, o elétron se desloca de um átomo para o outro. Nós temos as ligações covalentes, onde os dois átomos querem receber elétrons, os dois ânions. Nesse caso, vai acontecer o compartilhamento de elétrons. E na ligação metálica, nós temos uma nuvem eletrônica, já que os metais têm a tendência de doar. Então, os elétrons ficam vagando de camadas em camadas, formando essa nuvem eletrônica. Certo? Então, na geometria, nós vamos ter que analisar de que forma os átomos vão estar ligados. Então, quando eu falo de que forma, de que maneira espacial esses átomos se encontram durante a ligação. Então, é o que chama de geometria. Então, é a forma geométrica dessa estrutura, onde a gente fala de aspecto espacial. Então, nós vamos ter várias situações e vários tipos de modelos moleculares. No livro de vocês citou aqui alguns, e a gente vai observar de 2 átomos, depois de 3 átomos ligados, 4 átomos, 5 átomos, 6 átomos. Então, vamos de passo a passo. Então, o primeiro passo é com moléculas com 2 átomos ligados, chamado moléculas diatômicas. Então, sempre que eu tiver apenas 2 átomos ligados, a geometria é chamada geometria linear. Esse termo linear está dando referência a uma coisa reta, né? Linear é reto. Então, sempre que eu fizer a disposição da ligação entre 2 átomos, eles vão ser lineares, ficar sempre um do lado do outro. Então, um exemplo aqui, na letra A, ele colocou esses 2 átomos, então, sempre vai ficar linear. Ok? Aqui tem a exemplo também, gás oxigênio, O2. 2 oxigênios poderia ser a representação dessa estrutura aqui da letra A. Então, é uma estrutura linear. Outro exemplo, HCl. Também só tem 2 átomos, também uma estrutura linear. Se os átomos forem iguais, certo? Então, forem do mesmo elemento químico, esses dois, a molécula vai ser apolar. Ela não vai formar polos devido à eletronegatividade ser igual, né? Então, quer dizer que se for uma ligação covalente, o par eletrônico ele vai ficar justamente no meio dos 2 átomos que estão se ligando. Ele não vai ter atração nem mais nem menos para um lado ou para o outro. Então, se for do mesmo elemento químico dos átomos, a ligação ela vai ser apolar, logo vai dar uma característica apolar à molécula. Certo? Agora, caso tenha elementos químicos diferentes, eles vão ter eletronegatividade diferentes. Então, isso quer dizer que um vai ter um poder de atração de elétron maior do que o outro. Então, numa ligação covalente, o par eletrônico ele se desloca mais para o lado daquele átomo mais eletronegativo. Então, eles vão formar polos na estrutura. Certo? Então, nesse caso, a molécula ela se torna polar. Então, resumindo, se eu tiver molécula com 2 átomos, que são as diatômicas, a geometria vai ser linear. Se for do mesmo elemento químico, a molécula é apolar, não tem polo.
Se for de elementos químicos diferentes, vai ser polar. Ela vai ficar com um polo no elemento mais eletronegativo. Agora, exemplo com moléculas com 3 átomos ligados. Então, se eu vou ter moléculas com 3 átomos ligados, moléculas triatômicas, isso quer dizer que eu vou ter um átomo central, né? Um átomo que vai estar no centro. Então, vamos ver a seguinte representação. Que no caso seria aqui essa B. Se o átomo central ele não tiver elétrons não ligados, aqui é a representação CO2. Na estrutura de Lewis, deixa eu aumentar aqui um pouco, não está visualizado. Então, a estrutura de CO2. Na estrutura de Lewis, o carbono ele tem 4 elétrons na última camada, então eu coloquei os 4 pontinhos, né? Ele colocou os 4 pontinhos, né? E o oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Eu colocou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foram feitos 2 compartilhamentos. Então, agora esse oxigênio ficou com 5 elétrons e o carbono com 6. Do mesmo forma, fez do outro lado. Colocou o oxigênio com 6 elétrons, fez 2 compartilhamentos e agora o oxigênio ficou com 8, o carbono ficou com 8, o oxigênio ficou com 8. Se eu prestar atenção, o oxigênio se estabilizou e ele agora tem o quê? 2 elétrons, 2 elétrons. Ele ficou com 2 pares de elétrons não ligantes, né? Ou seja, não ligados. Mesma forma, esse oxigênio, aqui é um par de elétrons, aqui tem outro par de elétrons. Então, esse oxigênio também tem 2 pares de elétrons, né, não ligados. E o carbono, ele não tem nenhum par de elétrons não ligados. Todos os 4 elétrons da última camada dele fizeram compartilhamentos. Então, nesse caso, se você identificar que o átomo central ele não tem elétrons não ligados, certo? Então, pares de elétrons não ligados, a geometria ela também vai ser linear, certo? Então, se observar que o átomo central ele não tem elétrons livres ainda, a geometria ela vai ser linear. E nesse caso, a molécula ela vai ser apolar, certo? Então, esse exemplo aqui da B, ó, é como se fosse aqui o carbono e esse aqui veriam os 2 oxigênios. Então, eu tenho uma molécula linear quando eu tenho 2 átomos ligados e quando eu tenho 3 átomos. E desses 3 átomos, o átomo central ele não tem elétrons livres. Então, isso quer dizer que todos os elétrons deles da última camada foi feito compartilhamentos. Então, dando sequência. E outro exemplo agora com 3 átomos. No caso, exemplo aqui da água. Eu observando a água, fazendo a mesma representação que nós fizemos aqui, nós temos que o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O hidrogênio só tem 1. Então, fez um compartilhamento, o hidrogênio estabilizou com 2. Fez outro compartilhamento, o hidrogênio também estabilizou com 2 e o oxigênio agora tem 8. Só que o oxigênio, eu tenho aqui ó, um par de elétrons, aqui eu tenho outro par de elétrons. Eu tenho 2 pares de elétrons não ligantes, né, não ligados. Então, isso quer dizer que esses elétrons eles vão fazer uma repulsão nessas ligações que foram formadas com o hidrogênio. Então, a molécula deixa de ser linear e agora passa a ser angular. Ok? Então, se o átomo central ele tiver elétrons não ligantes, pares de elétrons não ligantes, a geometria ela vai ser angular. Então, é um exemplo aqui da letra C. É como se aqui fosse o oxigênio,
aqui fosse o hidrogênio, e fosse o hidrogênio, e aqui está representando o elétron não ligante, né? Então, no oxigênio eu tenho dois pares não ligantes. Aqui eu vou colocar só um, mas podemos tomar como referência representando essa parte roxinha aqui como se fossem os elétrons não ligantes. Então, nesse caso, a geometria ela se torna angular, certo? Então, ela vai formar ângulo, né, entre o átomo central. Então, nesse caso, a molécula agora ela se torna polar. Se na geometria linear de moléculas triatômicas era apolar, não tinha polo, já na molécula triatômica com elétrons não ligantes no átomo central, ela se torna polar. Nós já vimos aqui linear com dois átomos, linear com três átomos, e agora angular com três átomos. E moléculas com quatro átomos ligados. Então, também vai existir um átomo central, certo? Então, sempre observar o átomo central. Então, quando tem quatro átomos ligados, né? Então, se eu observar o átomo central e ele não tiver elétrons livres, tipo aqui, ó, o BF3, então, estabilizou o átomo do boro, estabilizou os átomos de flúor, e eu percebo que no átomo central, que é do boro, ele não restou com nenhum elétron não ligante. Com todos os elétrons deles, foi feito compartilhamentos. Certo? Então, desses compartilhamentos, não sobrou nenhum elétron na sua última camada. Então, isso quer dizer que a estrutura dessa molécula aí, ela vai adquirir uma geometria chamada geometria triangular. Ela vai formar um triângulo. Né? Vou pegar aqui, ó. Vai formar um triângulo. Então, o átomo do boro, o átomo do flúor e do flúor. Isso quer dizer que o átomo central ele não tem nenhum elétron, né, disponível, ou seja, elétrons não ligados. Então, caso eu tenha quatro átomos ligados e o átomo central não possui elétron disponível, a geometria chamada de geometria triangular vai formar um triângulo. Ou pode chamar também de trigonal planar, formar um triângulo plano. Já um outro exemplo. Um outro exemplo seria também com quatro átomos ligados, né? Só que agora o átomo central ele tenha um par de elétrons não ligados. Então, caso tenha um par de elétrons não ligados, vai fazer com que esse par de elétrons faça uma repulsão das ligações feitas pelos compartilhamentos. Então, nesse caso, a geometria deixa de ser triangular e passa a ser piramidal. Ela vai formar uma pirâmide. E deixa de ser apolar e se torna polar. Certo? Então, como assim, professor? Uma geometria piramidal, uma pirâmide. Tem que prestar atenção. Seria essa representação aqui. E a gente tem as ligações nitrogênio, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. E o par de elétrons livres lá do nitrogênio. Então, os hidrogênios vão formar a base de uma pirâmide.
para representar direitinho. Então, formou a base de uma pirâmide de 3 lados. Não é isso? Então, essa geometria é chamada piramidal. Então, aqui eu tenho a triangular, o trigonal planar, trigonal plana, e aqui eu tenho a piramidal. Então, sempre que eu tiver 4 átomos ligados, eu tenho um átomo central. Então, esse átomo central, se não tiver elétrons não ligados, é chamado de triangular ou trigonal planar. Se tiver elétrons não ligados, eu vou chamar de piramidal. Certo? Então, resumindo, eu tenho aqui, ó, linear, também linear. Aqui eu tenho angular, triangular ou trigonal planar, trigonal plano. E aqui eu tenho piramidal. E agora com 5 elétrons, 5 átomos ligados entre si. Certo? Então, vamos lá para 5 átomos ligados. Quando a molécula tiver 5 átomos ligados, nós vamos ter essa situação. O átomo central, certo? Então, o átomo central, nesse caso, carbono, ficou com todos os seus elétrons compartilhados, certo? Então, nesses compartilhamentos, ele se estabilizou e não sobrou com nenhum elétron disponível, certo? Então, quando eu tiver 5 átomos ligados, o ângulo das ligações vai ser de aproximadamente 109. Nós observamos muito esse ângulo aqui na química orgânica, né? As estruturas orgânicas, né? Que é a ligação de carbono. Então, as estruturas, elas vão ser apolar, certo? E a geometria é tetraédrica. Então, se eu tiver 5 átomos ligados, um átomo central ligado a outros 4, eu vou ter uma geometria chamada geometria tetraédrica. Então, é o caso dessa estrutura aqui. Aqui representando o carbono e os outros 4 aqui, os cloros. O carbono e os outros 4 hidrogênios. Então, nesse caso aqui, a geometria é chamada tetraédrica, porque vai formar um tetraedro. Então, o ângulo de uma ligação para a outra, aqui é de aproximadamente 109. Ok? Átomos com 6, geometria com 6 átomos ligados. Com 6 átomos ligados, nós vamos ter, primeiro caso, uma bipirâmide trigonal. Quando ela tiver um átomo central. Então, como assim, professor? Bipirâmide. Bipirâmide é como se fosse 2 pirâmides. Uma pirâmide para cima e uma pirâmide para baixo. Então, se eu fizer a representação que a gente tentou fazer lá no outro, aqui, ó, a base da pirâmide. Aí eu tenho uma pirâmide para cima. E teria a pirâmide para baixo. A pirâmide para baixo. Então, as 2 pirâmides vão encaixadas fundo com fundo com a outra. Certo? Então, nesse caso aí, se tiver 6 átomos, com um átomo central, eu posso ter a geometria chamada bipirâmide trigonal. Aqui, ó, desenho. Se eu tiver uma molécula com 7 átomos, também com um átomo central, a gente vai chamar de octaédrica, certo? Porque é como se ela tivesse um octaedro, uma pirâmide com base quadrada para cima,
e uma pirâmide de base quadrada para baixo. Certo? Então, aqui, tentar representar com vocês, eu vou tentar fazer aquele mesmo desenho. Tem aqui, ó, quadrado. Que vai formar a base da pirâmide. Acima e outra estrutura dessa para baixo, do mesmo jeito. Certo? Então, o ângulo entre essas ligações, 90 graus. Então, se tiver 7 átomos, vamos chamar a geometria de octaédrica. Então, resumindo aqui a nossa estruturazinha do exemplo, nós temos geometria linear, sempre que tiver dois átomos ligados, a geometria vai ser linear. Se eu tiver 3 átomos ligados e o átomo central não tiver elétron livre, eu também vou ter a geometria linear. Então, exemplo C, eu tenho 3 átomos ligados, só que o átomo central ele apresenta elétrons livres em sua última camada. Então, isso quer dizer que a geometria aqui vai ser angular, com 4 átomos ligados. Então, se o átomo central não tiver elétron livre, nós vamos chamar de triangular, ou trigonal planar, ou trigonal plana. Se eu tiver 4 átomos ligados e o átomo central possuir elétrons livres, eu vou chamar de piramidal, certo? Ela está aqui a base de uma pirâmide triangular. Se eu tiver 5 átomos ligados, né, vai ser tetraédrica. Isso, com o átomo central, né, sem nenhum elétron não ligado. Esse outro caso aqui, ó, 2, 4, 5 átomos. 5 átomos ligados. E aqui eu tenho o átomo central com um par de elétrons livres. Aqui a gente chama também de tetaédrica, no tipo gangorra. Eu posso chamar aqui de, por exemplo, gangorra. Aqui na H, eu tenho 4 átomos ligados entre si. Só que o átomo central ele tem 2 pares de elétrons não ligados. Então, nesse caso aqui, a gente chama de geometria do tipo T, porque ela vai formar justamente um T, a estrutura. O ângulo aqui é de 90 graus. Essa estrutura aqui da I, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 átomos. E esse átomo central, ele tem um par de elétrons livres. Então, nesse caso, ele vai formar uma pirâmide de base quadrada, né? Uma base da pirâmide quadrada, então a gente chama de pirâmide de base quadrada. Nesse caso aqui, eu tenho 5 átomos e 2 pares de elétrons não ligantes. Então, nós temos a quadrado planar. Então, esses 4 tipos aqui, ó, para ficar mais espaço. Esses 4 modelos de geometria são casos especiais e a gente também pode encontrar em algumas questões, alguns exercícios, certo? Tanto de gangorra, como de T, como de pirâmide de base quadrada, como
quadrado do plano. Os 4 casos especiais é o que faz as pegadinhas nas questões. E nós vamos ver com mais detalhe, né, essas 4 representações, certo? Para que vocês não confundam, não fiquem com dificuldade em responder. Então, na próxima aula, a gente vê com detalhezinho qual a diferença que a gente vai ter nesses 4 tipos aqui e o que é que a gente vai ter que ter de atenção, certo? Então, o horário aqui já está chegando próximo, aí vocês organizarem a aula do professor. Aí, na próxima aula, eu continuo, né, eu dou mais ênfase a esses 4 tipos de geometria, certo? Então, peço obrigado a atenção de vocês. Desculpa aí o contratempo da semana passada. Então, fico à disposição de vocês aí no Zap. E fiquem atentos também, porque brevemente está, né, com os planos de voltar às aulas presenciais. Tendo em vista aí que está saindo os decretos de flexibilização, né, das atividades. A gente marcou uma reunião aí com a comitiva aí da prefeitura para ver a possibilidade do retorno às aulas presenciais. Aí, assim que a gente souber de uma posição concreta, a gente passa para vocês essas informações. Ok? Obrigado pela atenção.